Daí, pessoal, essa vai ser a nossa revisão para o terceiro bimestre, para a primeira prova. E aqui a gente tem dois grandes assuntos. O primeiro assunto é a proclamação da República, que vai gerar a República Velha. Então a gente vai ver o que é a República Velha, as divisões que a gente tem e as revoltas que aconteceram durante a República Velha. E depois disso a gente vai ver totalitarismo, né? E para ver totalitarismo a gente vai ver primeiro a crise de 29 e a resposta a essa crise de 29 que foi o totalitarismo. Então, República Velha e totalitarismo são os dois grandes assuntos que nós temos. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, lembrando vocês sobre a proclamação da República. A proclamação da República, ela foi um golpe militar, ou seja, quem fez a proclamação da República foi o Exército Brasileiro. Eles estavam com a moral alta depois da Guerra do Paraguai, influenciados pela filosofia positivista, e em 1889 o exército deu um golpe militar, deu 24 horas para Dom Pedro II sair do Brasil e estava proclamada a República Brasileira. Começa então um período que nós chamamos de República Velha. A República Velha ela é marcada pelas seguintes características, né? A sociedade da República Velha ela tinha alguns problemas. Por exemplo, 70% da nossa população vivia no campo. Então nós ainda não éramos um país industrializado nem urbanizado. A gente era muito mais um país caipira, rural, do que urbano. A gente tinha escravos que não tinham sido integrados à sociedade ainda, porque aconteceu a abolição da escravidão e não se preocuparam em como colocar essas pessoas dentro da sociedade. E na cultura, a gente imitava os europeus, porque o chique era ser europeu, o chique era ser francês. Então, à medida que as nossas cidades vão começar a crescer, a gente vai imitar o padrão de vida e o padrão de comportamento desses europeus. Esse é o retrato que a gente tinha na nossa sociedade. A primeira etapa que a gente tem da República Velha é chamada de República da Espada. Recebe esse nome porque os nossos dois presidentes desse período, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, eles são militares. Então, é por isso que esse período é conhecido como a República da Espada. O primeiro presidente que a gente teve foi esse cara aqui, chamado de Marechal Deodoro da Fonseca. E ele foi o primeiro presidente brasileiro. Ele começa como presidente provisório, mas durante o seu governo é feita uma constituição que ela é promulgada em 1891. É a primeira Constituição Republicana do Brasil. E ela faz algumas mudanças, né? Nossa bandeira muda, o nosso nome se torna super original, né? A gente passa a se chamar de Estados Unidos do Brasil. As nossas províncias ganham um status novo, né, de estados, o que dá a elas mais autonomia. A gente passa a ser uma república presidencialista, onde é que nosso presidente vai ser eleito com mandato de 4 anos, e todos são considerados iguais diante da lei. E duas grandes mudanças que nós temos pela Constituição dizem respeito ao voto e à separação do Estado da Igreja. Então o voto se torna direto e aberto, mas ele se torna universal, entre aspas. Universal quer dizer que todo mundo podia votar, mas nem todo mundo podia votar. Né? Porque, por exemplo, metade da população brasileira estava excluída da vida pública, porque se as mulheres não podiam votar, né, e elas realmente não podiam votar, então o voto não era universal. Se analfabetos não podiam votar e boa parte da nossa população era analfabeta, então o nosso voto não era universal. Soldados também não podiam votar, mendigos também não podiam votar. Então o nosso voto ele era universal, mas ele excluía boa parte da população brasileira, porque mulheres, analfabetos, soldados, mendigos e também religiosos não poderiam votar. Tá? Então essa é uma mudança que você tem. Só que o voto deixa de ser censitário, ou seja, agora você não precisa comprovar renda para você poder votar. Uma outra mudança que nós temos é que o nosso Estado se torna laico, ou seja, o nosso Estado se torna separado da Igreja, o Estado não interfere em assuntos religiosos e a Igreja não interfere em assuntos do Estado. Durante o governo do Marechal Deodoro, a gente tem uma crise econômica chamada de crise do encilhamento, na qual esse sujeito que está aqui em cima, chamado de Rui Barbosa, ele queria fazer com que o Brasil se industrializasse, que o Brasil se modernizasse ainda mais. Para isso, ele resolveu fazer uma política de conceder empréstimos para a população foi emprestando esse dinheiro, eles foram emitindo, imprimindo mais notas,
mas não tinha lastro econômico. Aconteceu uma crise de especulação, ou seja, muita gente emprestou dinheiro sem utilizar aquilo na economia. Isso provocou uma crise econômica no Brasil. Essa crise econômica vai se tornar uma crise política. Com essa crise política, Marechal Deodoro não vai aguentar, ele já estava velho, ele estava doente, e ele então renuncia. Tá? Então Marechal Deodoro vai renunciar. Quando ele renuncia, vai assumir o seu vice-presidente chamado de Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto ele é considerado o Marechal de Ferro. Por que isso? Primeiro porque não era para ele assumir posse, né? Tinha que ter tido novas eleições, ele não deixou que isso acontecesse e ele se bancou no cargo. E durante o governo dele a gente teve duas revoluções que aconteceram. Né? A Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a chamada Revolta da Armada, na qual a Marinha e o Exército se estranharam e a Marinha reivindica parte do poder, ela queria participar mais da política brasileira. Marechal Floriano Peixoto vai lidar com essas duas revoltas, detona essas duas revoluções, mas a principal coisa aqui é que ele consegue fazer isso com o apoio das oligarquias cafeeiras, especialmente os paulistas. E ele faz um acordo com elas, dizendo que o próximo presidente seria representante desses grupos. E quando o Marechal Floriano termina o seu mandato, termina o seu cargo, é o que acontece. E o próximo presidente, chamado Prudente de Moraes, se torna o representante dos cafeicultores no poder. Começa então o que nós chamamos de República Oligárquica. A República Oligárquica recebe esse nome porque a palavra grega oligo significa poucos. Então, República Oligárquica significa o poder de poucos, o poder dos mais ricos. E os mais ricos no Brasil, durante esse período, são os cafeicultores. Então, as oligarquias cafeiras são aquelas que vão exercer o poder. Essa república também é conhecida como a República do Café com Leite, porque São Paulo representava o estado produtor de café e Minas Gerais o estado produtor de leite. E como os presidentes se alternavam, ora o presidente era de São Paulo, ora era de Minas Gerais, essa república ficou conhecida como a República do Café com Leite. Foi um período de grande corrupção na política brasileira. Por exemplo, existia um negócio chamado de política dos governadores. O governador só era eleito se ele fosse aliado político do presidente. Se ele não fosse aliado, a Comissão de Verificação de Poderes anulava a candidatura dele, não deixava ele assumir. E também aconteciam fraudes nas eleições. As próprias eleições, elas sofriam de uma interferência muito grande da figura de maior poder na sociedade brasileira daquele tempo. A figura de maior poder era o coronel. O coronel, dentro da sociedade agrária patriarcal que a gente tinha naquele tempo, ele era a figura masculina forte que tinha o poder político, econômico e social sobre uma determinada região que nós chamamos de curral eleitoral. Então ele mandava num determinado lugar. E ali o coronel ele controlava as eleições através daquilo que nós chamamos de voto de cabresto. Essa charge aqui do lado representa esse voto de cabresto. O coronel dizia em quem que as pessoas tinham que votar. E ele colocava os seus representantes políticos no poder através da intimidação e da ameaça. E você também tinha um tipo de voto chamado de eleições bico de pena, na qual eles fraudavam as eleições, onde é que uma cidade, por exemplo, tinha muito mais eleitores do que habitantes. Tudo para manipular as eleições e o coronel colocar o seu representante no poder. Então, quem mandava na sociedade brasileira naquele tempo, de fato, eram esses coronéis. Na economia, nós ainda estávamos em processo de industrialização. Durante o período da República Oligárquica, a gente vai começar a se industrializar, mas a gente era extremamente dependente do café. E o governo brasileiro, que era exercido por representantes dos cafeicultores, protegia os cafeicultores através de convênio do Taubaté e o Funding Loan. Não vou cobrar nada disso de vocês na prova, não precisa se preocupar com essas características do que é isso daqui. O mais importante que a gente tem durante o período da República Oligárquica são as revoltas que acontecem. Porque a nossa sociedade ela era muito pobre, predominava a miséria tanto no campo quanto na cidade, e com o processo de industrialização surge uma classe urbana maior, né, especialmente um proletariado. A gente começa a ter trabalhadores nas fábricas e as cidades elas crescem também. E esse ambiente aqui é um ambiente no qual a gente vai ter diversas revoltas.
Essas revoltas elas vão acontecer em diversas esferas diferentes. Nós vamos ter revoltas sociais, revoltas religiosas, revoltas militares e até revoltas culturais. E essas revoltas são a coisa mais importante durante o período da República Oligárquica. Então vamos começar a ver. O primeiro tipo de revolta que a gente tem, nós chamamos de movimentos messiânicos. Recebem esse nome de messiânicos porque eles têm um componente religioso muito forte, um líder religioso. O principal, o mais conhecido de todos, é o movimento de Canudos, que acontece na Bahia, no qual um líder religioso chamado de Antônio Conselheiro começa a pregar para a população sertaneja e começa a rebanhar seguidores. Ele chega a ter 50 mil seguidores e eles fundam uma cidade chamada de Belo Monte, também conhecida como a cidade de Canudos. Só que essa cidade ela entra em crise com as principais instituições de poder daquele tempo. Com o governo, porque as pessoas acreditavam que em Canudos se defendia o monarquismo e eles não pagavam impostos, o que era extremamente perigoso para uma república que estava nascendo. Esse movimento começa em 1893 e a República em 1889, ou seja, era bem no comecinho da República. Os coronéis estavam perdendo a sua mão de obra e a igreja estava vendo um movimento religioso que estava fora do seu controle crescer. Então, por causa disso, todas as instituições de poder tinham um problema com a revolta de Canudos. E depois de 4 tentativas, eles conseguem acabar com a revolta de Canudos e eles destroem a cidade completamente. O próprio Antônio Conselheiro acaba morrendo. E quem nos conta essa história é o Euclides da Cunha, num livro chamado Sertões, que a Jaque deve ter contado para vocês. E esse daqui é o corpo do Antônio Conselheiro. Ele tinha morrido numa noite anterior ao último ataque, tinha sido enterrado, desenterraram o corpo dele para cortar a cabeça dele para levar para o Rio de Janeiro como espólio de guerra. A outra revolta que a gente tem, essa é nossa, essa acontece entre Santa Catarina e Paraná, numa região que estava sendo disputada pelos dois estados, por isso que é chamado de região do Contestado, a revolta do Contestado. Nessa região, trabalhadores desempregados por causa da construção de uma ferrovia, sem terras, desalojados por causa dessa ferrovia, coronéis que tinham perdido a sua fonte de renda com a destruição dos ervateiros, começam a seguir um monge chamado de Monge José Maria. Como ele morre logo no primeiro combate da revolta, o movimento dá uma dispersada. Mas quando as virgens celestiais começam a sonhar que ele vai ressuscitar e que a revolta vai continuar acontecendo, a gente tem a continuação dessa revolta chamada de Revolta do Contestado. Foi a primeira revolta na qual o exército utilizou aviões para destruir esse movimento e cerca de 30 a 40 mil pessoas foram mortas durante essa revolta conhecida como Contestado, também conhecida como a Guerra dos Pelados. O outro movimento que a gente tem é um movimento de banditismo social chamado de Revolta do Cangaço. O cangaço não é bem uma revolta, é um movimento de cangaceiros, de jagunços, liderados por esse cara aqui chamado de Virgulino Lampião. E eles não tinham reivindicações políticas nem sociais, mas eles desafiavam o poder do coronel. Então eles eram bandidos que assaltavam, matavam, estupravam, mas a literatura de cordel vai depois transformar os cangaceiros em heróis porque eles desafiavam o status quo, eles desafiavam o poder vigente. Por isso que os cangaceiros eles eram bandidos, mas no imaginário popular eles também eram heróis. Então, ao mesmo tempo que eles eram bandidos, eles também se transformaram em heróis por desafiar o poder dos coronéis e desafiar aquilo que oprimia a sociedade daquele tempo. Então, para o governo eles eram bandidos, mas para o povo eles acabavam sendo vistos como heróis e a literatura de cordel acabou fazendo esse papel. Isso daqui são os cangaceiros, depois do último confronto, no qual eles perderam as suas cabeças, que foram expostas na escadaria de uma igreja para mostrar o que aconteceu com eles. A outra revolta que a gente tem é chamada de Revolta da Vacina. O Rio de Janeiro precisava se modernizar e o presidente Rodrigues Alves vai fazer essa modernização destruindo os cortiços urbanos, ou seja, os lugares onde é que os pobres moravam no centro da cidade, eles são destruídos e a população é desalojada desse lugar. E além disso, aconteceu um processo de higienização. O Brasil naquele tempo, graças a Deus que era só naquele tempo, tinha um problema com um mosquito chamado de Aedes aegypti,
que transmitia algumas doenças para a população. Então, o presidente incumbiu um cara chamado Oswaldo Cruz de fazer uma política de higienização da cidade do Rio de Janeiro, que também incluiu uma vacinação. Mas as pessoas naquele tempo não queriam se vacinar. Então, por causa dessa modernização autoritária, de uma higienização autoritária e de uma vacinação que se tornou compulsória, aconteceu no Rio de Janeiro uma revolta popular, onde é que a gente teve aí uns 3, 4 dias de quebra-quebra no centro do Rio de Janeiro, por causa disso que ficou conhecido como a revolta da vacina. E os pobres que saíram dos centros, eles acabaram indo para os morros, daí que a gente tem o surgimento das favelas, ou a palavra mais politicamente correta agora, das comunidades dos morros cariocas. A outra revolta que a gente tem é a revolta da Chibata, na qual os marinheiros, especialmente negros, eles se revoltaram contra os castigos físicos, que o Brasil tinha navios modernos, mas tratava os marinheiros como se eles fossem escravos. Então isso é conhecido como revolta da Chibata. E a outra coisa que acontece no Brasil durante esse período é o surgimento dos camaradas comunistas. Como a gente agora está tratando de um período 1917 e um Brasil que estava começando a se modernizar e começando a se urbanizar e começando a ter um processo de industrialização, surge uma classe operária. E junto com essa classe operária e com imigrantes que vieram para cá, especialmente italianos, a gente tem o surgimento de um anarquismo e de um comunismo aqui no Brasil. Então, 1917 e 1922 são chamados de anos vermelhos, nos quais a gente tem uma série de greves e de protestos da classe operária influenciada pelo comunismo aqui no Brasil. A gente também tem esse processo de industrialização, que eu acabei de explicar para vocês, que acontece como consequência da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Isso eu explico para vocês mais tarde, não precisa se preocupar com isso para essa prova de agora. A gente tem um processo chamado de Semana da Arte Moderna. No Brasil, a nossa arte era uma cópia da arte dos europeus. Então a gente tinha artesanato, que era arte simples, arte de índio, e a gente tinha a arte que a gente imitava dos europeus. E no Brasil, pela primeira vez, a gente tem uma arte que mistura identidade nacional, algo que é legitimamente brasileiro, com vanguarda artística europeia, que são movimentos como cubismo, expressionismo, futurismo, e são movimentos que estão à frente do seu tempo, por isso são chamados de vanguardas. E esses movimentos vão criar a Semana da Arte Moderna, tanto com um movimento chamado de Pau-Brasil, que é mais vinculado a uma esquerda, quanto um movimento chamado de Verde e Amarelo, que é muito mais à direita. Os dois eles queriam ser nacionais, os dois queriam fazer uma arte de choque, uma arte que não que agradasse, mas que levasse as pessoas ao desconforto. Esse daqui é um quadro notadamente influenciado pelo dadaísmo e pelo cubismo. E esse daqui é um dos mais conhecidos, da Tarsila do Amaral, no qual você tem cubismo e expressionismo falando sobre a arte brasileira. A gente pode não gostar, mas o começo da nossa identidade nacional, especialmente na área artística, está ligado à Semana da Arte Moderna. A gente também teve um movimento militar que aconteceu, onde é que os militares, especialmente os tenentes, eles vão se revoltar contra aqueles que estão no poder. É que rolou uma treta naquele tempo entre o Hermes da Fonseca e o Arthur Bernardes. Começaram a vazar informações, tinham hackeado as contas do Hermes da Fonseca e do Arthur Bernardes. E nisso estavam dizendo que o Arthur Bernardes estava falando mal do Hermes da Fonseca, que era militar, chefe dos militares. Os tenentes, por conta dessas fake news e desses vazamentos, eles apoiaram Hermes da Fonseca contra o Arthur Bernardes, o que provocou um conflito que a gente chama de tenentismo. Esse tenentismo teve 2 episódios, 18 do Forte e a Coluna Prestes. Não que você precise saber as especificidades de cada um deles. O que você precisa saber aqui é que os militares estavam revoltados contra a corrupção e o tipo de governo que você tinha na República Oligárquica. Então, resumindo a questão do Brasil, a República Oligárquica era quando poucos estavam no poder e tudo isso gerou uma série de conflitos com militares, com artistas, com revoltas religiosas e revoltas sociais. Agora, para a gente ver
história geral de novo, né, para a gente ver o totalitarismo, a gente primeiro precisa entender o que foi a crise de 29, porque o totalitarismo foi uma espécie de resposta a isso. E essa crise de 29, ela acontece num panorama depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, as potências europeias estavam capote, e os Estados Unidos se transformou a principal potência do mundo, e de tal forma que ele produzia para abastecer o mundo todo. Só que eles passaram por uma crise de superprodução. Eles produziram além do que deveria. E como as pessoas tinham investido muito em ações, tinham investido as suas poupanças, suas life savings, em bolsas, em ações da bolsa de valores, o mundo todo dependia dos Estados Unidos, os americanos dependiam dessas ações, dessas bolsas de valores, só que os Estados Unidos produziram demais. Então, aconteceu uma crise. Faltou dinheiro para os europeus comprarem produtos americanos e com a superprodução, os americanos acabaram quebrando. Algumas empresas começaram a vender as suas ações, o que provocou a queda do preço dessas ações, de tal forma que, em 1929, a Bolsa de Nova York, o coração do mundo capitalista, acaba quebrando. E como os Estados Unidos quebra, o mundo todo quebra junto, porque todo mundo dependia dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Então a crise de 29, ela foi uma crise que foi marcada porque as pessoas investiram muito em algo que não tem valor por si só, mas que tem um valor especulativo. Foi muito parecido com o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Em 2008 a gente teve um processo que foi parecido. Os americanos investiram muito, especialmente em imóveis. Só que aconteceu uma crise no mercado imobiliário americano. E com isso, muitos americanos perderam dinheiro e as casas perderam muito do seu valor. E como os Estados Unidos entrou em crise em 2008, todo mundo começou a entrar em crise também, porque todo mundo dependia dos Estados Unidos, porque a economia americana ainda é a mais forte do mundo. Então a gente teve esse paralelo entre 1929 e 2008. Agora, em 29, teve um país que não entrou em crise, e foram os camaradas russos, porque como eles não eram capitalistas, eles não dependiam dos Estados Unidos. Quais foram as respostas à crise? Nos Estados Unidos foi adotada uma política chamada de New Deal, que é baseado no keynesianismo. Na Europa, a gente teve o surgimento dos estados totalitários. E aqui no Brasil, a gente teve o surgimento de Getúlio Vargas, que eu já fiz uma introdução para vocês, mas que eu vou explicar para vocês melhor. Como todas essas respostas que a gente tem aqui, elas são contrárias ao liberalismo, que é a não intervenção do Estado na economia, um outro nome que a gente dá para esse período é crise ou declínio do Estado liberal, ou seja, os governos capitalistas vão começar a interferir na economia. O mais conhecido de todos é o New Deal americano, baseado nas ideias de um cara chamado Maynard Keynes, que dizia que o Estado devia ser o principal motor da economia. Então, como você tem muitos desempregados e as pessoas estão pobres, a solução seria o Estado investir em grandes obras públicas. Não é a única coisa que os americanos fizeram, mas foi a principal coisa que eles fizeram. Porque se o governo investe em obras públicas, acontece mais ou menos esse ciclo. Presta atenção que eu levei bastante tempo para fazer isso daqui. Você tem grandes obras, essas grandes obras vão precisar de muitos trabalhadores, e com isso acontece a queda de desemprego. Você tem o desemprego lá em cima e... Então essa é a ideia do New Deal americano. O Estado interferir na economia de forma de se tornar o motor do crescimento. É o que nós chamamos de keynesianismo. Na Europa, a gente tem o surgimento dos estados totalitários. Os mais conhecidos são o nazismo da Alemanha e o fascismo italiano. Salazarismo e franquismo, como eles não participam da Segunda Guerra Mundial, a gente acaba não estudando. E esses estados totalitários, eles entram no poder, muitas vezes de maneira democrática, às vezes sendo convidados, e paulatinamente eles vão diminuindo as liberdades das pessoas, perseguindo a oposição, censurando a imprensa, de tal forma que eles se tornam totalitários depois. O primeiro estado totalitário que a gente tem é o estado totalitário da Itália, chamado de fascismo. Aqui, a Itália estava em crise econômica e tinha sido humilhada depois da Primeira Guerra Mundial. E os comunistas eram uma ameaça constante na Itália.
Então, esse cara aqui em cima, chamado Benito Mussolini, e os seus seguidores, chamados de Camisas Negras, eles começam a combater essa ameaça comunista. E o Benito Mussolini vai demonstrando cada vez mais influência na sociedade. E o principal acontecimento que mostrou essa influência foi a chamada Marcha sobre Roma. Nessa Marcha sobre Roma, Benito Mussolini ele invade a cidade de Roma com 50 mil seguidores para impedir uma greve geral. E como ele mostrou tanto poder, o governo, o rei Vítor Emanuel III, chama ele para fazer parte desse governo. E uma vez dentro do governo, ele persegue opositores e se torna no grande governante da Itália, conhecido como Il Duce, o Duque. E o Benito Mussolini, ele defendia a ideia do nacionalismo. Uma das grandes características que você tem de um Estado totalitário é que é um Estado altamente nacionalista. Ele também defendia o corporativismo, ou seja, não tem luta de classes, todas as corporações trabalham juntas em prol do benefício da nação, e fez um acordo com a Igreja Católica chamado de Tratado de Latrão para criar o Estado do Vaticano e receber a legitimidade do governo, de seu governo a partir do ponto de vista da Igreja. Agora, o principal governo totalitário o que a gente tem é chamado de nazismo. O seu líder é o Adolf Hitler, um líder carismático com poder de oratória muito grande. Ele utilizava de propaganda e rede social, né, para eles conseguirem consolidar a imagem dele como o grande guia da população. Existia uma exaltação muito grande do nacionalismo, né, então o lema deles era um Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. E uma das especificidades que você tem no nazismo é que a ideia nazista era da exaltação de uma raça acima das outras raças, chamada de raça ariana. Ou seja, os nazistas, baseados numa pseudociência, acreditavam que existia uma raça que era melhor do que as outras raças. E essa raça deveria ter o espaço vital que seria suficiente para que ela se desenvolvesse. Então, o líder era exaltado, as minorias, especialmente os judeus, eles eram difamados, e toda a sociedade foi envolvida num esquema de propaganda, de artes, de escola, de cultura. Tudo isso começou a girar em torno desse Estado totalitário. Até a forma das pessoas se cumprimentarem no dia a dia tinha que mudar, porque tudo tinha que exaltar o grande líder. Então, esse Estado totalitário é o mais conhecido de todos, e a principal especificidade desse Estado totalitário é a questão do racismo que existia institucionalizado, exaltando a raça ariana. Tá? E esses estados eles vão levar ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a gente teve também um Estado totalitário durante o governo de Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas, tanto as suas características gerais como nas suas características específicas, isso eu não vou cobrar nessa prova de agora, isso eu cobro depois. Com isso, a gente chega ao fim da nossa revisão. É só isso de conteúdo que a gente tem. Boa prova para vocês. Abraço.